Definir a melhor data para você marcar o dia do seu casamento é, sem sombra de dúvida, uma das decisões mais estratégicas de todo o planejamento para a realização do seu grande dia. Do começo até o dia da execução, se você não escolhe a data mais adequada ou a mais assertiva, você pode gastar mais dinheiro, você pode ter problemas no dia do seu evento. Então, se você já começou a pensar no assunto, mas quer ser assertivo, o vídeo de hoje é para te apresentar vantagens e desvantagens de diferentes momentos de dentro de um ano para você saber como tomar a melhor decisão. Eu me chamo Nath Moraes, eu sou celebrante de casamentos, especialista em comunicação, e o meu propósito aqui no YouTube é fazer com que a preparação e a organização do seu grande dia seja um processo prazeroso e não uma verdadeira dor de cabeça. Combinado? Então vem comigo que hoje o conteúdo tá top. Na minha opinião, se eu fosse marcar a data do meu casamento, ou seria na estação da primavera ou na estação do outono. E aí eu repito, aqui é a minha opinião. Eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens do inverno e do verão, mas sendo a minha opinião, eu casaria numa dessas estações, tá? A primavera deixa o layout, né? Deixa o cenário super colorido, tem sempre um pôr do sol muito bonito como pano de fundo do cenário. O outono também, aquelas folhagens mais secas, né? Traz aquele ar mais intimista, mais aconchegante, mais elegante para as fotos, né? O fotógrafo sempre é um dos fornecedores imprescindíveis na hora que a gente pensa em casamento, assim como o celebrante, né? Por favor. Então, traz nessas duas estações essa atmosfera. Porém, como muita gente pensa igual a mim, e acredito a você também, pode ser que você encontre demandas de preço mais altas. Então, a minha sugestão para que você seja mais assertivo na hora de escolher marcar a data do seu casamento nessas estações é que você pegue as pontas das estações. Então, por exemplo, finalzinho de setembro para início de outubro, e finalzinho de março e início de abril. Primeiro que você pega também resquícios da última estação, né? Então, no caso, o outono não vai estar tão seco e tão frio, certo? E no caso da primavera, você tá pegando ali um pouquinho de um tempo a mais ameno, né? As flores começando a desabrocharem, né? E isso também influencia no preço. Então, você vai pegar bons preços antes do auge. Entende? Esses espaços onde a gente contrata, no setor, no mercado de casamentos, a gente tem aí alguma sazonalidade. Então, em períodos de inverno, os casamentos eles acontecem com menos frequência. E eu vou falar disso quando eu for falar sobre datas marcadas no inverno. Então, tem uma demanda menor de eventos, portanto, você consegue ter melhores preços. Então, quando começa o tempo a esquentar um pouquinho, pronto. As demandas começam a surgir, os espaços passam a ficar com a agenda um pouco mais comprometida. E isso é favorável para você, porque se você pega para fechar nas pontas dessas estações, você ainda consegue fazer melhores escolhas, ter mais opção, e isso acaba refletindo no seu bolso. Ó que coisa boa, né? Se você optar por casar no verão, quais são as grandes vantagens? A gente vai ter dias mais longos, né? Se você faz ali uma cerimônia lá para as 18 horas, até quase 8 horas da noite a gente tem, né, um céu bonito, um pôr do sol que parece que demora mais tempo, as fotos ficam muito bonitas. Porém, chuvas acontecem. Então, é muito importante que você, optando por se casar no verão, você tenha sempre um plano B. É claro que as possibilidades de fazer um casamento na praia, no campo, né, em lugares abertos, ela aumenta. As possibilidades elas ficam ainda mais atrativas. Porém, é importante que por conta dessa questão climática, você tenha sempre um plano B. Ou uma tenda, ou um lugar, né, que o espaço ofereça tanto para a realização da cerimônia a céu aberto, mas também no lugar fechado, no lugar coberto, é importante. A gente tem que pensar que estará calorão,
né? Então é muito importante que você também tenha opções para amenizar essa condição climática, não só para vocês quanto casal, mas também para os seus convidados, né? Eu já vi casal que celebra no verão e tem sempre um leque, né, disponível para os casais, né, sempre uma garrafinha de água, né, para eles assistirem a cerimônia. Então são detalhes que vale bastante você pensar como pré-requisito caso você opte por casar nessa época do ano. E é claro, gente, a gente tem que levar em consideração também que verão acaba vindo numa alta temporada. Então, como todo mundo quer casar no verão, por causa dessas condições que eu falei para vocês, talvez os valores fiquem um pouquinho mais salgados também. Vale você pesquisar bastante e se antecipar na escolha e definição da sua marca, da sua data de casamento, certo? Agora, se você decide marcar a data do seu casamento no período do inverno, além de você ter um ambiente super charmoso, olha, eu já celebrei casamentos onde tinha uma lareira no local do evento. Nó, deixou um baita de um charme, dá uma elegância. Para tirar as fotos, aquele céu cinza, claro que exige mais a expertise dos profissionais da foto, do vídeo, mas o resultado de quem é profissional mesmo, olha, traz um charme, certo? É mais vantajoso para o teu bolso. Então, como eu disse, entra aquela questão da sazonalidade. Em períodos de baixa temporada, que calha de ser no inverno, os espaços, os fornecedores acabam tendo condições de preço muito melhores do que se você fosse fazer o orçamento no período de alta temporada, como o verão. Então, se você tem um teto de investimento mais baixo ou mais limitado, optar por se casar no período do inverno é extremamente assertivo para você e não tira o charme. Não tira o charme. É claro que você vai acabar optando por um espaço fechado ao invés de um espaço aberto, porque aí tem a questão do desconforto climático, que ninguém merece ficar, né? Tô passando frio com sensação térmica abaixo de zero, que a umidade do ar ela aumenta. Então você vai optar por procurar lugares que tenham uma condição climática, um ar-condicionado, né, uma lareira, enfim, uma decoração com velas para trazer aquela atmosfera climática mais aconchegante, mais quentinha, tá? A grande desvantagem é que optar por casar no inverno pode afastar alguns convidados de outras regiões. Tem gente que não suporta frio e simplesmente, se tiver frio, não vai no dia do seu casamento. Eu acho isso um absurdo, concordo com você, mas é meu papel, é minha obrigação te alertar para isso. Por exemplo, se a pessoa vem de lá do Nordeste, né? Você conhece alguém que mora no Nordeste. Se você opta por casar no período do inverno, né? E vai estar um frio de lascar, a pessoa talvez não goste da climática e não vá. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal que eu vou recomendar para você e eu falo sobre os convites. Não convide algumas pessoas para o seu casamento. Porque tem outras que, independente do clima, pode estar caindo granizo. A pessoa se importa tanto com a história de vocês, a pessoa se importa com vocês, que não tem tipo de chuva, tipo de clima que vai impedir essa pessoa de ir. Mas tem pessoas que têm um melindre tão grande que não vale a pena o investimento de tempo, o investimento de dinheiro, sabe? Não vale você fazer questão de algumas pessoas. Eu vou deixar esse vídeo aqui para te ajudar a saber quem convidar para o seu casamento, tá? É claro que esse ponto sobre o clima eu não citei lá, mas eu estou citando aqui, então vale você assistir esse vídeo que vai te ajudar também a se preparar para esse tipo de situações que acabam acontecendo ao longo assim da sua jornada de organização do seu casamento, tá? Então, eu reforço que se casar no inverno pode ser uma excelente opção para você também organizar uma cerimônia mais intimista, num lugar mais aconchegante, com uma decoração, sabe, que promove aquele calorzinho. É isso. Vamos para o próximo tópico, porque agora eu acho muito importante falar sobre datas específicas. Aqui eu falei sobre estações do ano e o quanto influencia tanto no design, no layout, né, do espaço que você vai escolher, logo também o preço, tá? E aí aqui eu separei o calendário estratégico para você saber qual é a melhor data e dia para você casar. Então,
Tem meses, tem dias, datas mais caras e datas mais baratas. Então, por exemplo, datas mais caras são em maio, porque é dito como o mês das noivas. Setembro e outubro, por conta, né, do clima perfeito, né, o que é o clima da primavera. E dezembro, porque calha de ser nas festas de fim de ano. Então, são meses que, embora o clima te agrade, são épocas mais caras. Já os meses mais baratos, janeiro, por exemplo, que é baixíssima temporada, é alta temporada para férias escolares, tá? Então as praias lotam, mas no setor eventos, em especial os casamentos, o mês de janeiro e o mês de fevereiro, mesmo sendo verão, são excelentes meses para você fechar, tá? E julho, que é o auge do frio, né? Onde geralmente a gente comemora a festa julina, junho e julho, né? São meses de baixa temporada, mas também são ótimos para você tomar a decisão de fazer o seu casamento. Dia da semana ideal. Gente, a quinta-feira e o domingo são dias muito estratégicos para você marcar a data do seu casamento. São dias assim, se você quer realmente economizar, casar numa quinta-feira ou num domingo à tarde, é excelente. E aí domingo tem o horário do almoço, mas também tem espaços que podem, né, receber o seu casamento a partir desse horário. Eu já celebrei, inclusive tenho muitas cerimônias marcadas para esse horário, 5 horas da tarde de um domingo. Para os espaços, é super bem recebido, é super bem-vindo eventos nessa data, certo? Para o seu bolso também. A única questão, a minha única ressalva para essas datas, quinta e o domingo, é que você seja compreensiva com os seus convidados. Porque se você decide se casar numa quinta-feira, você precisa se lembrar que as pessoas vão trabalhar no dia seguinte, e talvez algumas não consigam dispensa para sair mais cedo e estarem no dia do seu casamento se for na quinta-feira, né? Algumas precisam levantar muito cedo e não vão ter condições, né, de ir no seu casamento, e o mesmo vale para o domingo. As pessoas trabalham na segunda-feira. Mas aí também tem toda uma questão de logística na entrega dos seus convites, né? Se você entrega o seu convite com uma data legal de antecedência, né? Se você facilita a escolha do espaço para que seja num local estratégico e de fácil acesso, né? Se você não vai casar no interior de São Paulo, mas todos os seus convidados estão na capital, é importante você considerar que o acesso vai ficar mais difícil, logo o retorno vai ser difícil também. Mas se você marca no local, no centro, né, de fácil acesso, ou tem uma estrutura que favoreça a locomoção dos seus convidados, ó, é extremamente assertivo, ninguém vai faltar, todo mundo com alguma antecedência sabendo do seu casamento vai conseguir se planejar para estar no local do seu casamento, seja na quinta ou no domingo, tá? Um outro ponto, agora é o alerta vermelho que eu tenho que falar para você e que muitas vezes a gente não leva em consideração. Já vi isso acontecer, tá? Época de Olimpíada, época de Copa do Mundo, final de clássico, essas variáveis influenciam na logística do seu casamento, tá? Então, é muito importante que na hora de você determinar a data do seu casamento, você esteja atenta aos acontecimentos que vão rolar. Às vezes é um Tomorrowland, uma Oktoberfest, um Rock in Rio. Todos esses grandes eventos, eles mexem na logística, certo? Dependendo do local onde você vai fechar, se esse local estiver próximo desse grande evento, isso também vai influenciar no valor, independente da época do ano que você feche. Carnaval, sei lá, Páscoa, 7 de setembro, é muito importante você pensar nesses detalhes. Casar em feriados prolongados pode até ser uma boa garantia de que todos os seus convidados estarão presentes, mas isso pode encarecer, certo? O valor dos seus fornecedores, porque afinal de contas é um feriado. A data perfeita, gente, não existe. Uma série de coisas pode acontecer, mas o meu intuito, o meu papel aqui neste canal é te ajudar a tomar as melhores decisões com um panorama claro,
com um panorama projetado, para que você tenha menos estresse nesse processo. Olha, acompanhando noivas há quase 8 anos, o processo que é para ser divertido, é para ser gostoso, é para ser prazeroso, deixa as noivas e noivos com o cabelo em pé, sabe? E aí a realização do dia do seu casamento, às vezes não é só uma celebração, é um alívio. Eu quero muito que você não desfrute dessas sensações ruins ao longo desse processo, tá bom? Esse é o meu papel aqui. Então, ó, se você gostou desse vídeo, por favor, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque tem vídeo novo toda semana. Deixa seu like para eu saber que você passou por aqui, assim o YouTube também entende a relevância desse vídeo para outros casais que já estão nessa fase de organização. Esse é um vídeo importante, ajuda a tomar uma decisão e assim ele mostra para mais pessoas, tá? Me deixa aqui nos comentários qual é a época do ano que você vai escolher ou que você escolheu para celebrar o seu casamento. Qual foi a grande vantagem e a desvantagem da data que você escolheu? Tem coragem de dizer? Eu adoro quando vocês compartilham, que aí eu posso interagir com vocês. Eu não faço parte de redes sociais, mas aqui é o melhor lugar para a gente se conectar, certo? E se você ainda não definiu quem vai ser a pessoa que vai conduzir esse momento extremamente importante e simbólico do seu casamento, que é a sua cerimônia, aqui está a sua celebrante. Você acabou de encontrar. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você vir falar diretamente comigo, se não de princípio com alguém da minha equipe. Vai ser um prazer conhecer a sua história de amor e quem sabe seja eu a pessoa que vai lá estar no altar com vocês. Vai ser um prazer, viu? Um beijo e até o próximo vídeo.